Meu amigo, neste vídeo eu vou te mostrar como tirar o melhor proveito do seu amigão lá de baixo, de acordo com o formato dele. Vou te mostrar uma posição para cada tipo de amigão, para você ser uma verdadeira máquina de prazer na hora H. A verdade é que não existe pênis perfeito, mas sim a técnica certa para cada formato. E para você que não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Sou urologista formado pela USP. E o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, já deixe agora mesmo aqui o seu gostei e se inscreva no canal. Agora vamos para o vídeo. Primeiramente, é muito importante a gente classificar o pênis de acordo com as dimensões, que é o comprimento e a largura. E depois eu vou falar um pouquinho também sobre os diferentes formatos. Em relação ao comprimento, a gente pode ter pênis que são longos e pênis que são curtos. É bem verdade que todos os homens gostariam de ter pênis muito longos, mas a verdade é que se você tem uma ferramenta que tem uma dimensão muito avantajada, o ideal é que você não tenha penetração tão profunda. A penetração vaginal, estou me referindo. Porque no fundo da vagina tem um colo do útero. E apesar de algumas mulheres gostarem muito da penetração profunda, a maioria vai sentir um certo desconforto. Então você que tem um amigão muito comprido, eventualmente tem que ter cuidado e buscar posições e estratégias para não enfiar muito lá no fundo, para não causar dor e desconforto na sua parceira. Aqui você pode usar alguns anéis na base do seu amigão, eventualmente até uma toalha meio dobrada, para servir como um limitador da pressão muito profunda que faz nas penetrações mais violentas. Já o pênis mais curto, nós estamos falando aqui em comprimentos que acima de 8 centímetros já é o suficiente para você fazer uma penetração profunda. Então a vagina, no estado de relaxamento, tem ali cerca de 8 centímetros. Geralmente durante a excitação, por ser uma cavidade muscular e elástica, ela pode subir até 12, 13, 14 centímetros. Então pênis acima de 14 e 15 já são considerados mais compridos. E os menores não precisa ter toda essa preocupação com o comprimento, porque vai ser sim suficiente para dar prazer para sua mulher. Lembrando também que os pênis que são mais curtos também são interessantes para você fazer uma penetração anal, porque são menos intimidadores, a mulher tende a ficar mais relaxada e às vezes você pode ter um sucesso melhor na penetração anal. Na penetração vaginal, aqueles que são muito menores, às vezes menores do que 10 centímetros, eles podem ficar escapando na hora do movimento pendular. Agora vamos falar em relação à grossura. Temos os pênis grossos e os pênis finos. Então os pênis grossos eles são um pouco mais apreciados pelas mulheres, porque a maior parte das terminações nervosas na vagina são nas paredes e geralmente nos primeiros 2, 3 centímetros do canal vaginal. Então o pênis mais grosso ele vai ocupar mais aquele espaço ali, vai estimular mais essa região sensitiva das mulheres. Mas é claro que aqui pode haver dor e desconforto. Então os pênis mais largos, eles têm que ter bastante lubrificação. Se a mulher não tiver lubrificada, é ideal você usar lubrificantes externos recomendados e adequados para que ele consiga entrar causando menos dor. E pode haver problemas também para mulheres que não têm um relaxamento adequado da musculatura pélvica. Já os pênis mais finos, mais uma vez, são ideais para a penetração anal, que requer ali muitas vezes um relaxamento maior da região pélvica. E você ou a sua parceira que tem uma tara, tem ali um desejo escondido por esse tipo de penetração, tem essa possibilidade também. E agora vou explicar para vocês os 4 possíveis formatos do pênis. Começando pelo pênis reto, que é aquele pênis que é mais homogêneo, em que há uma uniformidade do começo ao fim dele, ou seja, tanto a haste quanto a cabeça, que é a glande, elas têm uma linha mais ou menos uniforme, fazendo com que ele fique reto. Depois nós temos o pênis do tipo cogumelo, em que há uma clara protuberância da glande. Ele, de certa forma, tem um certo comprimento que é homogêneo na haste, mas na cabeça ele cresce, formando aquele aspecto de cogumelo. Um outro formato possível é o formato de cone, em que a base ele é mais larga e daí ele vai afinando na ponta. Então, um pênis do tipo cone também pode ser chamado também de árvore de Natal, mas eu acho o cone bem mais interessante. E por fim, os pênis que são tortos, que têm certas curvaturas. Não estou nem falando aqui daquelas curvaturas patológicas, muito acentuadas, como na doença de Peyronie, mas leves curvaturas fisiológicas, que podem ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. E agora eu vou recomendar para você uma posição ideal para cada tipo de pênis. E lembrando que para adequar
esse conhecimento é importante que vocês saibam onde é o ponto G da mulher, que é teoricamente o ponto de maior prazer na penetração. Então, geralmente é na camada, na parede superior da vagina. Se a mulher está deitada de barriga para cima, o teto da vagina é onde estão ali os pontos de prazer, geralmente a região que fica mais próximo da uretra e da bexiga da mulher. Então, se você tem um pênis reto e você vai fazer uma penetração papai e mamãe, você pode, idealmente, por não ter nenhum tipo de angulação, você pode levantar as pernas dela, a mulher puxando as pernas para cima, porque ela vai aumentar a pressão nessa região do ponto G e o pênis que é reto vai fazer mais pressão nessa região, deixando ela louquinha de prazer. Se você tem, por um acaso, o pênis cogumelo, aí eu recomendo a posição em que a mulher vem sentada de frente para você. Como a maior resistência está na entrada e depois que entra já vai mais tranquilo, então o ideal é que ela mesmo controle a entrada e a profundidade. Daí você não vai ficar com o pênis travando na entrada, muitas vezes com o ângulo de entrada da vagina. Para você que tem o pênis do tipo cone, aí é melhor a posição de 4 ou de bruços, em que você tem uma angulação favorável de entrada e daí você vai ter pressões crescentes. Ele vai, de certa forma, a cabeça vai servindo como um dilatador e aí a pressão ela vai aumentando progressivamente e saindo. Então a posição de bruço ou de 4 é muito interessante para quem tem esse pênis no formato cônico. Já em relação aos pênis tortos, os pênis com curvatura, a posição ideal vai depender do tipo de curvatura. Se a sua curvatura for para cima, aí o ideal é a posição papai e mamãe, ou a posição do missionário. Porque nessa posição você vai fazer uma estimulação natural da parede superior da vagina, que é onde tem o ponto G. Já se a sua curvatura for para baixo, aí você inverte o jogo. Melhor posição é a posição de 4 ou de bruço, porque naturalmente a angulação do seu pênis vai ser favorável para estimular ali o ponto G. Agora, se a sua curvatura for lateral, aí o ideal é você utilizar a posição de conchinha ou de ladinho para o lado que o seu pênis tem uma curvatura. Porque isso aí vai favorecer a entrada, o próprio, vai ter uma angulação favorável, que é o ângulo pélvico da mulher, e você vai conseguir fazer uma estimulação também ali no ponto G, sem incomodar por conta da sua curvatura. Esse é um leve truque para fazer com que você tire o máximo ali da sua curvatura e acabe dando mais prazer do que desconforto para sua mulher. Como você viu, meu amigo, não existe pênis ideal. Existe o pênis que é saudável, o pênis que é potente, e aí você tem que aprender a utilizar a sua ferramenta de acordo com as suas características individuais e da sua parceira para você tirar o máximo de proveito na hora H. Então é por isso que eu quero te fazer um convite. Mais importante que se preocupar com o formato do seu amigão é se preocupar em deixar ele mais duro por mais tempo para deixar sua mulher viciada em você. Então quero te convidar para participar do meu treinamento 100% online, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H, onde você vai aprender técnicas avançadas para turbinar a sua potência na hora H. Para participar é bem simples. Basta clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e garantir a sua vaga agora mesmo. Mas, se eventualmente as vagas já tiverem acabado, não fique triste. Você pode usar esse mesmo link para entrar na lista de espera da próxima turma. Beleza? Meu forte abraço e até o próximo vídeo.